bem-vindos no meu canal. Vídeo de hoje eu quero falar, é um vídeo muito legal também, muito importante. Quero falar de Deus e quero falar como é que é essa nossa comunicação com Deus. Você sabia que Deus fala conosco também através do coração? Que a nossa comunicação com Deus também pode ser feita através do coração? E eu descobri isso numa experiência que eu tive há muitos anos atrás. Eu quero contar essa experiência para vocês. Deixe-me ver. Na época, eu frequentava a Ordem Esotérica. E a Ordem Esotérica fica no Recreio dos Bandeirantes, que era longe. É longe da onde eu moro, tá? Mas eu ia todo sábado. Todo sábado de manhã eu tinha que acordar muito cedo para ir lá para a Ordem Esotérica. Eu não dirijo, não tenho carro e não dirijo, não gosto. Então eu ia de ônibus. Na época tinha um ônibus direto aqui na rua principal, aonde eu morava, né? Eu morava na rua principal aqui do bairro e tinha um ônibus então que me levava direto para lá. E quando eu comecei a frequentar a Ordem Esotérica, a minha vida mudou. Eu comecei a ter uns dons psíquicos, comecei a ficar mais intuitiva, comecei a ter umas visões na minha mente, né? Que essas visões a gente dá o nome de clarividência. Foi uma época que eu nunca estudei tanto na minha vida como nessa época. Foi uma época de crescimento absurdo, sabe? Foi um lugar, talvez o lugar espiritual mais importante para mim, que transformou a minha vida. Então, o que aconteceu naquela manhã? Aquela manhã de sábado, eu cheguei antes de sair à rua, eu parei no portão e pensei assim, porque o ônibus, né, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei como é que é na sua cidade, no local onde você mora, nos finais de semana, os ônibus diminuem a frota. Eu não sei se é assim no mundo inteiro, mas é assim aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu não podia perder o próximo ônibus, né? Porque senão ia demorar muito para chegar e eu ia chegar atrasada. E aí eu parei no portão antes de sair na calçada e falei assim para mim: será que o ônibus está chegando? Gente, quando eu falei isso, pela primeira vez na vida, me veio o número do ônibus na minha mente, aqui dentro. Mas em letras garrafais e assim, com uma luminosidade, sabe? O número estava iluminado, assim. Tchá. E quando eu vi aquilo, eu levei um susto e falei: ele está chegando. Eu falei para mim. Gente, saí correndo, atravessei a rua, ainda bem que era cedo, era muito cedo, e não tinha muito carro, né? E eu falei: cara, eu tenho dois pontos de ônibus para ir, tem um atrás e um mais na frente. Eu falei: eu vou para frente, porque se ele está chegando, se eu for andar para trás, ele vai passar por mim. De repente não vai dar tempo de eu chegar no ponto. Eu falei: eu vou para o próximo ponto de ônibus, claro, né? E aí eu fui correndo, gente, correndo. Quando eu me virei, parei no ponto, me virei, o ônibus apontou na esquina, na curva, tem uma curvinha. Eu falei, aí eu entrei no ônibus, eu falei: não acredito no que aconteceu. Eu falei: como assim? Eu falei: não acredito. Olha, fiquei encantada, fiquei entusiasmada, fiquei abismada, ai, gente, e eu falei: meu Deus, que coisa. E aí, o que eu fiz no sábado seguinte? Adivinha? Eu fiz a mesma coisa, né? Aí eu fiz a pergunta: o ônibus está chegando, o ônibus tal, está chegando, número tal, né? E aí eu fiquei assim, parada, tentando ouvir, né? Ouvir ou receber alguma coisa. Não veio nada aqui, mas eu senti no coração, senti no meu coração que o ônibus não estava vindo, e aquilo também era novo para mim. Eu falei: nossa, o que é isso?
Aí eu falei, não, ele não está vindo. E aí eu tranquilamente fui para o ponto de ônibus e fiquei esperando o ônibus, que realmente não estava vindo, né? Esperei. Eu falei, nossa, que é isso, né? Aí eu aprendi uma outra maneira de comunicação com Deus, porque eu acho que é isso, sabe? Com esse mundo aí invisível, extraordinário isso. Na outra semana, no outro sábado, gente, eu fiz a mesma coisa. Eu passei a usar isso como um hábito. E eu fiz a pergunta. E eu senti no meu coração que o ônibus estava perto. E eu saí correndo. Aí já foi o oposto. Eu falei, isso funciona. Olha, aí eu, então, ao longo desses tantos anos, né? Porque eu parei de ir na ordem em 2011. Então, eu agora, né, também, além daquela voz que fala comigo na minha cabeça, além de visões que eu tenho, né, das clarividências que eu de vez em quando tenho, eu também tenho essa conexão do coração que fala. Porque eu já ouvi falar em livros e tenho feito pesquisas que a nossa comunicação com Deus é através do coração. E que tem alguém que fala conosco através do coração, tem, tá? Porque eu vivo isso muito ultimamente, sabe? Eu paro e fico ouvindo o coração. Na verdade, não é ouvir. Eu estava fazendo uma breve pesquisa, foi ontem que eu fiz uma breve pesquisa, já que eu ia falar sobre esse assunto, né? Que existe uma diferença entre ouvir e escutar. Né? Então, essa comunicação que a gente recebe, as informações que a gente recebe no coração são mensagens inaudíveis. A gente não escuta, ninguém escuta, mas elas falam conosco. Então, e a gente tem que prestar atenção e escutar, porque existe, segundo uma pesquisa que eu fiz na internet, não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas existe uma diferença entre ouvir e escutar. Né? O escutar é uma coisa mais profunda. O escutar é realmente prestar atenção e captar a mensagem. Ouvir é uma coisa sem muita profundidade. A gente ouve coisas, mas não absorve. Né? A gente ouve muita coisa, mas não presta nem atenção. O escutar não, o escutar você presta atenção porque é o coração que está falando, gente. Então, assim, a nossa conexão com Deus é através do coração. E isso me levou a um outro questionamento. Então, vamos lá, com relação a Deus. Deus é o que se fala, né? Eu acredito, ele dá. Quem nos permite vir para o planeta é Deus, né? Ele é que dá a nossa vida e na hora certa Deus, né, nos leva de volta. E eu acredito nisso. E aí eu comecei a pensar uma coisa engraçada. Realmente o nosso coração é o órgão que pertence a Deus. De verdade. Porque o nosso coração... Porque se você pega uma pessoa, por exemplo, você está aqui, uma pessoa que... Tem gente que está em coma há anos, num hospital, numa cama, há anos. Ou são pessoas que estão, na minha opinião, são mortas-vivas, né? Porque o que funciona ali, gente? É o coração, né? Porque a pessoa mesmo, ela está totalmente paralisada e, de uma certa forma, num estado de morte, né? Porque é uma subvida, né? É um morto-vivo, por aí. E aí, o que acontece?
na hora certa, na hora que Deus, na hora programada para a pessoa partir, né, Deus vai lá e desconecta, né, o coração e a pessoa então parte e vai embora. Então, assim, o nosso coração pertence mesmo a Deus. De verdade, eu acho que eu cheguei a essa conclusão. A nossa comunicação com Ele é forte. E a nossa comunicação passa totalmente com Deus, passa totalmente pelo coração. Tanto para a gente poder viver melhor a vida, né? Como para a gente vir para essa vida, né? É Ele que nos encaminha, né? Para o novo nascimento, né? Para a vida, né? É Ele que nos dá essa autorização para vir para o planeta, para poder crescer e para poder fazer, né, que a gente nasce com um propósito, uma missão, para que a gente possa fazer valer, né, a nossa vida aqui, para que a gente possa fazer a nossa missão de ajudar o planeta a evoluir. É nisso que eu acredito piamente. E na hora certa, quando Deus olha e fala, está na hora dessa pessoa vir, e Ele vai lá e desconecta o coração. Porque é o coração, né? É o coração que para. E aí, já era, né? Já era. Deus é o Todo-Poderoso mesmo e é assim, são muitos mistérios, né? São muitas histórias, mas fica atento para as mensagens que o seu coração manda. E se você ainda não prestou atenção, não tinha prestado atenção nisso, que o seu coração está servindo de instrumento para que Deus possa se comunicar com você. Ouça o seu coração. E eu já escrevi, já falei há muitos anos atrás e vou repetir aqui, que se você conversa com o teu coração e pede, conversa com Deus, conversa com o teu coração, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo me mudar? Será que eu devo isso ou aquilo? Escuta seu coração. Se você sentir uma sensação de conforto, é porque a resposta é positiva. Se você sentir um desconforto, então reflita sobre isso. Não tome atitude, porque o coração fala com a gente. Ele fala com a gente. E Deus está presente nisso. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. E eu fiz uma pesquisa, então, e eu vi lá essa coisa de que Deus se conecta com a gente através do Espírito Santo, ou não sei de que forma, mas assim, que existe essa comunicação com esse lado invisível e que é forte e poderoso, existe. Então, o meu conselho, as pessoas falam que conselho a gente não deve dar, né? Eu discordo totalmente disso. Os bons conselhos, tem gente que sabe muito, tem gente que, na verdade, todo mundo sabe alguma coisa, né? Eu aprendo tanto com tanta coisa, eu aprendo com os filmes, gente. Aliás, eu fiquei de mandar deixa eu ver aqui. Vou botar nos comentários, vou tentar botar nos comentários. Eu esqueço de ver um bom filme para indicar, porque tem filmes que são maravilhosos. Mas eu vou falar vou indicar um filme. Vou até escrever aqui para não esquecer. Um filme sobre amor, sobre uma pessoa falar em coma, sobre uma pessoa que passou por uma situação e ela teve uma visão, quando ela estava em coma, de uma coisa que ia acontecer no futuro dela. Eu adoro esse filme. Eu
vou botar aqui. Vou botar aqui porque eu tenho que escrever. Gente, eu não lembro das coisas. Eu esqueci o nome do filme, mas eu vou colocar e vocês vão lá e quem quiser assista, porque eu acho esse filme muito interessante. Porque no filme eles não falam, como é um filme não espiritualista, vamos colocar assim, né? Não tem um cunho espiritual, então não é mencionado isso, mas é isso. A pessoa estava em coma e ela viu coisas que iam acontecer no futuro. E é uma história de amor, né? É uma história bem bonita, gente. Gostei da história. Assisto sempre esse filme, assisto. E eu vou mandar para vocês, tá? Para vocês verem que coisas, né? Nosso cérebro, né? Até o médico, ela comenta isso com os médicos, os pais da atriz lá, né? Da personagem. Comenta, mas ela tá péssima. Ela acordou do coma péssima e ele falou, nosso cérebro é muito complexo, né? Porque até os cientistas às vezes não sabem entender isso. Mas assim, é que a ciência fala uma coisa, mas a espiritualidade é outra. Existe esse lado invisível que a ciência muitas vezes nega a existência, mas o invisível para mim é o que é. Não desmerecendo a ciência, porque a ciência, quem é cientista, mas que tem esse lado espiritual aflorado, tá de boa, né? Tá bem aberta, porque as duas coisas são importantes, né? E eu vou então mandar para vocês, promessa aí, tá? Vou escrever o nome do filme aqui e vou postar lá nos comentários. Falou? Olha, fiquem bem, espero que vocês tenham gostado dessa história, né? Ouçam mais o coração de vocês, para tudo, até para saber se o ônibus está chegando, tá bom? Fiquem com Deus. Se você não está inscrito, se inscreva, compartilha se você gostou e dá o joinha, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.